das pessoas não acreditam, inclusive o criminoso. Ele sabe que se ele fizer... O criminoso tem certeza disso. Tem certeza que nada vai acontecer com ele. Por isso que... A lei, o Estado era respeitado. Hoje o Estado não é respeitado. Tá? Hoje você olha um governante aí, você tem que ter respeito do próprio governante. Realmente não, ele é endeusado. O governante é endeusado. Né? O policial, ele é endeusado. Também é respeitado. O juiz, respeitado. Hoje ninguém respeita ninguém. Tá? Então, qual a consequência disso? É a bagunça. Tá? Em função dessa bagunça, tem muitos crimes ocorrendo, muitos criminosos surgindo e pouca estrutura para absorver toda essa demanda. Tá? Então, o que nós podemos concluir? Se não for tomada imediatamente uma medida legislativa que restabeleça o poder da polícia, nada disso vai mudar. Delegado, qual é a situação atual do sistema carcerário? É bem precário. Muito precário. Excesso de preso para poucas vagas. Normalmente a Polícia Civil, os presídios, acabam tendo 100%, mais de 1000% da sua capacidade. De acordo com a LEP, que prevê uma série de obrigações que a Lei de Execução Penal, o Estado prevê obrigações como assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. O senhor acha que a estrutura hoje que o Estado tem, vocês conseguem cumprir com essa obrigação? Tá? Em cadeia pública, nada disso está sendo cumprido. Nada disso, porque o Estado não tem essa estrutura. O que é dado para o preso? Só alimentação. Só alimentação. Apenas e tão somente. Porque o Estado não tem essa estrutura para poder cumprir. Em alguns casos, os presos eles ficam amontoados em celas que normalmente comportam 2 a 3 presos, chega a ter 20 na cela. Isso acontece. Então o senhor consegue dizer assim, há uma certa transgressão dos direitos humanos? Olhando por esse aspecto, sim, né? Uma coisa que é consequente. Né? Consequente com isso que o Estado não tem. O senhor acha que a prisão hoje, nas condições que está, tem condição de reinserir um indivíduo na sociedade? Não. Como cumprir o papel dela de punir, mas reinserir o indivíduo? O senhor acha que... Infelizmente. Não. Conheço os filhos do Fábio, os 2 filhos deles trabalharam comigo, são 2 filhos exemplares. Tá? Mas isso se deve ao quê? Ao respeito. A educação do pai dele. E conhecendo ele, garanto que ele não foi nem um pouquinho flexível com os filhos. Entendeu? Jogou pesado, soube educar, tá? E fez com que os filhos hoje fossem pessoas exemplares. Tá? Agora, o que acontece? Tem muitos pais que flexibilizam demais para os filhos acabam não tendo estímulo até para a vida, vão atrás de drogas, vão atrás do crime, etc. E acabam virando isso que a gente vê. Muitas pessoas de família de bem, hoje virando esses zumbis aí no crack. Né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vê hoje. A questão da punição, da impunidade, também de casa. Tá? Certeza da impunidade. Exatamente. Então, eu sempre falo o seguinte, hoje eu sou o que eu sou, graças ao pai que eu tive, aos pais que eu tive. Né? Então, eles foram rigorosos comigo, pegavam no pé. Tá? Se eu fizesse alguma coisa errada, a punição era certa. Tá? Esse temor reverencial dentro de casa já era uma coisa latente. Agora você imagina o respeito que eu não tinha pelo Estado, pela polícia. Era sobrenatural. Eu não podia ver uma viatura passando perto ali que eu começava a tremer quando eu era adolescente. E a pessoa bem. Porque meu pai fez eu ter essa cultura
de que eu deveria respeitar os policiais. Então, qual é a solução? É fazer com que o Estado seja novamente respeitado, que as pessoas tenham medo de uma punição. Tá? Nós quando éramos pequenos, a gente tinha medo de apanhar do pai. Não é verdade? Agora, se você não tem medo de apanhar do pai, que respeito você vai ter por ele? Tá? Se não houver nenhuma consequência, nenhuma punição de um ato errado que você faz em relação aos pais, qual o respeito que você vai ter por ele? Então já começa ali. Dali, da família, parte para o Estado. O Estado tem que se impor, as pessoas têm que ter o Estado. O Estado teria que ter um poder de coerção maior do que ele tem hoje. As pessoas têm que saber o seguinte: se eu errar, eu vou ser punido. O cidadão tem que ter essa certeza. Ter consciência disso, Tá? né? E o policial, ele tem que ser destemido, não adianta. Tá? Ele não é o Papai Noel da sociedade. Ele é a pessoa que, infelizmente, vai limitar o seu direito. Ele está ali para isso. Essa figura tem que voltar. Até para garantir o próprio bem dele. Exatamente. Se isso não acontecer, os direitos humanos jamais serão respeitados. Entendeu? Ele já não é respeitado na medida que o Estado não se impõe. Na medida que as pessoas não respeitam o Estado e na medida que o Estado não reage a uma situação dessa. E só vai acontecer isso através de uma mudança legislativa, infelizmente. Para a nossa sociedade,